vem também do plano espiritual. Que nesse momento nós nos entreguemos a Jesus, a Mãe Maria, a Deus Pai, o nosso Criador, ao qual nós nos colocamos com as nossas mãos abertas, com o nosso coração aberto, esperando receber dos céus tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós gostaríamos de receber, tudo aquilo que o nosso lar necessita, os nossos familiares. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus e vamos nos entregar a Ele, rogando para que nesses minutos, enquanto nós estejamos aqui, nós sejamos abençoados com aquilo que o nosso corpo físico, mental e espiritual necessita. Que haja nesse momento as curas necessárias do corpo para a alma. Que se hajam nos nossos corpos algumas células doentes, que elas sejam curadas, que elas sejam tratadas. E que todo atendimento que se inicia aqui nessa casa, nesse momento, se estenda durante a noite, durante o nosso período de sono. Nessa semana que é Natal, nós rogamos a presença de Jesus no nosso coração. Nós rogamos a presença de Jesus na nossa casa, nas nossas famílias. Nós rogamos a Jesus que Ele nos auxilie, nos ampare na caminhada, que por vezes nos é tão difícil. Que a luz de Jesus brilhe em nós, que ela seja luz no nosso caminho. Rogamos a Jesus que nesse momento Ele e os seus trabalhadores estejam aqui, cuidando de nós, como criancinhas que somos e que tanto necessitamos desse nosso irmão mais velho. Jesus, nesse momento nós nos colocamos nos teus braços. Age em nós, conforme aquilo que nós mais necessitamos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então, nossa exposição hoje, meditando o Natal. Já que essa semana é Natal, é uma das datas mais importantes do cristianismo, né? Então vamos junto meditar um pouquinho no sentido espiritual dessa data. Porque a gente sabe que Jesus nasceu numa manjedoura, que vieram os passarinhos, e depois os animais, e depois vieram os magos. Mas a gente não reflete muito acerca disso, né? A gente tem todo o contexto histórico, mas a gente não para pensar no contexto espiritual que isso tem para nós, na mensagem espiritual que tem o nascimento de Jesus. E é isso que eu tentei explorar um pouquinho, trazer para vocês, para nós, porque para mim também foi um aprendizado. E hoje eu preciso dizer para vocês que eu estou muito feliz que eu tenho a minha filhinha e o meu genro aqui também, né? Então hoje eu estou duplamente feliz por estar aqui, me colocando à disposição de Jesus, da espiritualidade. Estou bem feliz por ter eles aqui e por ter cada um de vocês, claro, né? Então, gente, para a gente meditar um pouquinho sobre o Natal, vamos começar falando uma frase, um pensamento que era do Chico, que ele dizia que o Natal é a oportunidade de nós reafirmarmos o nosso compromisso com a cristianização de nós mesmos. Enquanto nós estamos nos cristianizando para esse Natal que está chegando, se estamos cristianizando o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito, ou nós estamos só enfeitando a casa, preparando a ceia, preparando os mimos que a gente quer dar para quem a gente gosta, né? Então, é nesse sentido que eu quero refletir essa noite. Que aproveitando, vamos ir um pouquinho mais além, então, desse nascimento de Jesus, né? Para adentrar nesse sentido mais profundo. E hoje, então, nós vamos nos basear, quem vai dar o recurso para essa nossa palestra, é uma mensagem de Humberto de Campos, Irmão X, intitulada Natal Simbólico, psicografada por Chico Xavier, que está no livro Antologia Mediúnica de Natal. Então, Humberto de Campos começa dizendo que ele estava no plano espiritual, eles estavam no plano espiritual, num lugar muito agradável,
e vem um benfeitor do mais alto e vem falar para eles acerca do Natal. E aí então, como ele era repórter aqui no plano físico, ele continua sendo repórter lá no plano espiritual e ele faz essas anotações. Então, indo além, Humberto de Campos nos fala numa perspectiva que o Natal deve ser enxergado não mais como um acontecimento histórico, aquele acontecimento que dividiu o tempo em antes e depois de Cristo, aquele acontecimento que aconteceu lá atrás, no passado, com aquelas pessoas, naquele tempo. O Natal tem que ser visto neste tempo, não como um fato histórico, mas como um fato que vai acontecer para nós nessa semana, que seja revivido para nós, não com aquelas pessoas, mas conosco, não no coração daquelas pessoas, mas em nós, não um acontecimento histórico, mas um acontecimento espiritual dentro de cada um de nós, dentro do nosso lar. Então, quando ele deixa de ser enxergado como algo que aconteceu lá atrás, ele passa a ser enxergado como algo que é presente na nossa vida. E essa semana, o Natal está muito presente em nós. Eu sou capaz de apostar que o Natal está presente na casa de cada um de vocês. Seja num enfeitinho, no menino Jesus que está na mesa, num pisca-pisca, numa luzinha, numa vela diferente que a gente coloca. Mas a gente não deixa de colocar, né? Mesmo a gente sendo espírita, mesmo a gente não tendo culto às imagens, a gente celebra o Natal, porque é uma data bonita. É a data que dá o início ao Evangelho que a gente deve seguir na nossa vida. O Evangelho de Cristo começa quando? Começa com o nascimento de Jesus. Então, é uma das datas mais importantes. E aí, então, a gente vai ver essa perspectiva que Humberto de Campos vai nos trazer. E essa mensagem vai ser o nosso norte para essa noite. Humberto de Campos, quando ele estava no mundo espiritual, ele começa essa lição e ele diz assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Ou seja, nós somos um mundo e o Cristo deve nascer no nosso mundo. Nós somos um mundo cheio de belezas, cheio de imperfeições, cheio de altos e baixos, e o Cristo tem que nascer dentro de nós. Cristo não adianta aquele Cristo nascer só lá atrás na manjedoura. Ele precisa nascer dentro de nós. E esses acontecimentos serão trazidos para o nosso mundo interior, assim como as personagens que fizeram parte do nascimento de Jesus. Porque é esse Natal que efetivamente importa. Esse Natal do Cristo que vai nascer dentro de nós, dentro do nosso coração. E que esse Cristo possa não só nascer, mas que ele possa viver dentro de nós, de maneira plena. Como Emmanuel diz numa bonita mensagem: se Jesus não nascer e não crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Porque não saberemos aproveitá-los, porque tudo que chega, todo ano novo que chega, vem repletos de recursos. Depende de nós. Todo ano vem cheio de coisas boas. E depende de nós, como nós aproveitaremos esse ano. Porque Deus sempre envia os recursos para que todo ano seja um ano bom. E é por isso que ele diz: se Jesus não nascer e não crescer em nós, em vão anos novos, oportunidades novas e encarnações novas acontecerão em nossas vidas e nada mudará. Porque nós estaremos sendo os mesmos, incapazes ainda de enxergar todos os recursos que Deus nos dispõe. E aí então, dizendo que Humberto de Campos dizendo que cada espírito é um mundo à parte, é um universo à parte onde o Cristo deve nascer e crescer, ele começa a mensagem dizendo: fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. E é isso que muitas vezes nós confundimos quando a gente pensa em transição planetária, né? A gente pensa assim: uma nova geração vai vir habitar a Terra, essa geração vai fazer a transição. Não, não é uma nova geração. É a nossa geração, nós como homens renovados.
com sentimentos renovados, com pensamentos e ações renovadas. Somos nós que estamos fazendo a transição planetária. Somos nós que vamos fazer ainda a transição planetária. Não são novas gerações que virão. Não são crianças novas que nascerão para fazer. Somos nós que estamos fazendo. A ideia de uma nova geração no sentido de espíritos renovados. E para ser um espírito renovado, não importa quantos anos tem o meu corpo. Eu posso ser jovem, eu posso estar na madureza, eu posso estar na velhice, mas eu posso ainda me renovar e fazer da minha vida algo novo. Isso é a nova geração que se fala na transição planetária. São espíritos que se transformaram, que se renovaram à luz do modelo de Jesus. E é isso que nós gostaríamos de ser, não gostaríamos? De ser o modelo, de seguir o modelo de Jesus? Nós não gostaríamos de seguir tudo aquilo que Jesus nos ensina? Só que a gente ainda está engatinhando para chegar lá, né? Nós somos ainda criancinhas nesse mundo espiritual tão vasto e tão grande que a gente tem ainda a percorrer. Então não adianta nós esperarmos um mundo regenerado sem a regeneração dos indivíduos. Então cada um de nós precisa cuidar da nossa transformação para que haja a transição planetária. Portanto, a melhor contribuição que cada um de nós tem para dar para Cristo é você mesmo. O que eu posso dar de melhor para Cristo é o meu melhoramento. É eu acolher o Cristo dentro de mim. É eu conseguir fazer o Cristo viver em mim. Porque essa é a obra fundamental. As obras de pedra, de tijolos, as construções, com o tempo elas se vão. Mas tudo aquilo que a gente vai agregando em nós, tudo aquilo que a gente vai agregando ao nosso espírito, ao longo das nossas muitas existências na Terra, isso nunca se perde. Isso quando a gente vai para o lado de lá, a gente resgata tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente já foi, tudo aquilo que a gente já sabe. Então as obras exteriores são alteradas, do pó vieram e ao pó retornam. E nós não, nós vamos sempre crescendo, sempre sendo mais, sempre sendo melhores. É para isso que nós estamos aqui. E aí então, Humberto de Campos ainda diz: não adianta esperarmos um mundo cristão no sentido do mundo fraterno e amoroso se nós não investirmos em nós mesmos. Quanto eu estou investindo no meu projeto de ser melhor espiritualmente? Quanto eu estou investindo para que Cristo nasça, viva e cresça dentro de mim? E aí então Humberto de Campos começa a desdobrar o sentido do Natal. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos, divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Então agora ele nos convida a entrar nesse outro mundo. Nós saímos do mundo exterior e entramos no nosso mundo interior, sem o qual qualquer mudança no mundo exterior será inútil. Não adianta eu arrumar minha casa, trocar as cortinas, pintar a janela e não arrumar a minha casa interna, a morada do meu espírito. Nós podemos viajar para diversas partes do mundo, conhecer coisas novas, conhecer coisas lindas, mas se nós não encontrarmos o paraíso dentro de nós, tudo vai ser inútil. Nós buscamos Deus em toda parte, nos templos, e muitas vezes nós esquecemos de buscar dentro de nós mesmos. E como dizia Santo Agostinho, em toda parte te busquei, lá fora te procurei, e quando a todo momento estavas aqui dentro. Então é nesse mundo que nós somos convidados agora a entrar. No início da jornada do Evangelho, que é o nascimento do Cristo. E por isso Paulo apóstolo,
após a sua conversão, ele vai buscar o seu mestre Gamaliel, e aí ele vai a Gamaliel e pergunta: o que eu faço? E aí Gamaliel responde para ele: Paulo, em minhas reflexões solitárias cheguei a compreender que adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, adaptar-nos ao Evangelho é adentrar-nos a esse país. É difícil nós adentrarmos no Evangelho, né? É difícil a gente internalizar as coisas simples. Naquele dia que eu vim falar sobre as parábolas, meu Deus, como é difícil a gente tentar interpretar. Parece que o que Jesus disse é tão simples, né? Quando ele resumiu ali, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, parece ser uma frase tão simples, mas para nós ainda é tão difícil de seguir, não é? Essa que é a lei básica que Jesus deixou para nós. Imagine todo o resto, todo o contexto que tem por trás de tudo aquilo que está escrito nos Evangelhos, o que nós ainda não conseguimos sequer interpretar. Nós não conseguimos sequer entender, quem dirá interpretar e quem dirá colocar em prática. Então, o que está ao nosso alcance agora? Sermos bons, nos melhorarmos o nosso interior. Porque muitas vezes a gente quer melhorar quem está do lado da gente, mas a gente mesmo ainda não melhorou naquilo. Então, o irmão X volta a nos dizer assim: quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Então, o que aconteceu antes da vinda do Cristo? Nós tivemos os precursores do Cristo que vieram antes dele. Lá atrás começaram a vir os profetas. E quando pararam de vir os profetas, 500 anos antes de Jesus vir, vieram três figuras históricas, 3 grandes espíritos precursores que esperavam o grande mensageiro. Veio Sócrates na Grécia, Buda no Nepal e Confúcio na China. Todos eles já traziam as ideias de pré-existência da alma, de sobrevivência da alma após a morte, já traziam a busca, já falavam da busca de um caminho superior, já falavam da importância das coisas espirituais sobre as coisas mundanas, sobre as coisas materiais. Então eles já vieram em diversas partes do mundo para abrir caminho para Jesus. E aí Humberto de Campos prossegue: verificou-se a vinda de Jesus em uma época de recenseamento. Estava havendo recenseamento, José teve que ir se recensear na cidade de Belém e então nasceu Jesus. O que seria esse recenseamento? Recenseamento é o fato exterior. E no nosso mundo interior, o que seria o recenseamento? É quando a gente começa a se questionar: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero para a minha vida? No que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que é um recenseamento? É um questionamento, né? O IBGE não andava fazendo o censo agora, que é o recenseamento, né? Quando a gente começa a fazer esse recenseamento dentro de nós, das questões de nós com nós mesmos, aí sim, nós abrimos espaço para o Cristo nascer dentro de nós. Então, Humberto de Campos segue dizendo: alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Quantas vezes quantos de nós a dor trouxe daquela porta para dentro? A maioria de nós vem para a casa espírita, vem procurar Jesus quando a gente está num momento de dor, seja na casa espírita, seja no evangélico, seja na católica. Muitas vezes nós vivemos muito bem afastados da religião, afastados da espiritualidade. Pensamos que vivemos, né? Mas aí quando vem a turbulência, quando vem os problemas, quando vem a escuridão na nossa vida, aí nós vamos, pela dor, buscar Jesus, buscar a espiritualidade, buscar o amparo espiritual. E por que nós vamos? Porque, como eu já falei aqui, nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência na carne. E nós precisamos estar conectados com o plano espiritual, com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com Maria. Isso faz parte da nossa essência.
Então, o que realmente acontece? O que eu busco? É esse o recenseamento que eu vou fazer. E muitas vezes eu venho buscar Jesus nos meus momentos de dor, nos meus momentos de angústia, de desesperança. Quando eu faço aquele recenseamento dentro de mim e pergunto para onde eu vou agora, só me sobra a casa espírita, a igreja, o culto evangélico. Para algum lugar eu tenho que ir, mas eu tenho que buscar Jesus. Então é quando eu começo a fazer esse senso interior, é que vem que Jesus nasce na minha vida, nasce dentro de mim. E assim foi com muitos personagens do Evangelho também, né? Com Paulo, que nasceu quando ele ia se questionando no deserto, sobre quem ele era. Assim aconteceu com Maria Madalena, que já não aguentava mais aquela falta de saciedade, que ela precisava de algo mais. E aí ela encontra Jesus de Nazaré, e aí ela sente toda a saciedade, a sede de vida que ela tinha. E aí então, Jesus nasce, Jesus aparece dentro de nós, né? E assim acontece então o recenseamento. Maria Madalena estava em recenseamento, Paulo estava em recenseamento, e aí então Jesus nasce no coração deles, né? E aí segue Humberto de Campos dizendo: não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Então, há milênios Jesus quer nos amparar. Há milênios Jesus quer nos ajudar. E nós muitas vezes estamos fechados. Nós criamos uma redoma em torno de nós, uma certa proteção para que nada da terra nos atinja, e nós não deixamos nem que Jesus se aproxime de nós, com todo o bem, toda a glória que Ele quer nos propiciar. E são poucos de nós que podemos realmente receber Jesus. Porque nós estamos tão absorvidos com a vida, com o corre-corre do dia a dia, que nós nos esquecemos desse lado espiritual. Nós esquecemos que nós somos seres espirituais. Nós nos lembramos só que nós somos corpo que precisa de roupa, de calçado, de comida, de vestimenta, de abrigo, de casa, de carro. E nós nos esquecemos de buscar Jesus. E quando nós buscamos Jesus, nós não reservamos esse tempo para cultivar os valores da alma. E como diz Jesus, reserva um tempo para orar, vá para o teu quarto. O que é ir para o quarto? Não é me fechar no meu quarto lá da minha casa. Pode até ser, mas é no meu quarto íntimo. É eu me recolher para dentro de mim mesmo. E ali eu fazer o balanço de quem eu sou, do que eu quero ser, do que eu quero para mim. Então não é o quarto exterior, é o quarto interior. Ou seja, desconecta-te dos interesses materiais e se conecta com os interesses espirituais. Se conecta com os mundos espirituais. Então muitos de nós, por essa postura, é que nós impedimos o amparo mais efetivo de Cristo. Não é porque Ele não queira nos ajudar, mas porque não encontra espaço na nossa vida. Lembra que eu falei na parábola, quando eu falei da parábola do semeador, do solo com espinhos, que a sementinha brota, mas os espinhos sufocam? E assim é nós. Nós somos, o solo já é fértil, nós já somos solo fértil. A sementinha do Evangelho, a sementinha do amor de Jesus já nasceu dentro de nós. Mas tem esses espinhos aí mundanos, são aqueles que nos cutucam, que muitas vezes sufocam aquela velhinha, aquela luzinha pequenininha, da luz do Cristo que está nascendo em mim. Então eu preciso cultivar, eu preciso afastar esses espinhos e cuidar dessa luz do Cristo que está nascendo em mim. E isso é só eu que posso fazer por mim, ninguém vai fazer por mim. Então, é eu que escolho a planta que vai crescer. Se eu quero que a luz do Cristo cresça em mim, eu preciso cuidar mais da minha parte espiritual. Mas se eu quero permitir que os espinhos cresçam e sufoquem, é só eu cuidar só da parte material. Que aí os espinhos vão conseguir sufocar a luzinha do Cristo, que eu venho toda semana aqui buscar. Segue Humberto de Campos dizendo: a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura.
Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas poucas palhas misérrimas da nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. É assim que nós tratamos a nossa experiência religiosa. É assim que nós ainda tratamos a nossa relação com Cristo. Nós damos só um pouquinho do nosso tempo. Nós viemos na casa espírita uma vez por semana, 1 hora e só. Não, gente. A gente tem que cultivar isso todos os dias, em tempo integral. A gente tem que cultivar isso que a gente vem buscar na casa espírita todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho. Sem entender que a proposta de mudança é mudança de vida integral e total. Como Emmanuel nos diz, não há divisórias para o Cristo não há divisórias entre a oficina, ou seja, entre o trabalho e o templo. Ele está em todos os lugares. Toda a terra é ao mesmo tempo sua oficina como seu templo. Essas divisões somos nós que criamos. Ou seja, Jesus está aqui, mas Jesus está lá no meu trabalho, está na minha casa, está ali na pracinha. Ele está em todo lugar. Em todo lugar e em todo lugar eu devo venerar o Cristo e viver como Ele gostaria que eu vivesse. Porque muitas vezes nós damos ao Cristo muito pouco de investimento nele. E como tudo na vida, a colheita será o resultado do investimento a ela dado. As sementes chegam em abundância até nós. Mas e como eu estou cultivando essas sementes que me chegam? Toda semana eu venho aqui na casa espírita, eu recebo alguma coisa de bom que alguém vem falar aqui na frente. Toda semana eu posso tirar uma coisa boa para me levar para casa. E quanto eu estou cultivando isso que eu levo da casa espírita para casa? Quanto eu estou cultivando na minha vida isso, né? Quanto eu estou regando com o suor do meu esforço as palavras que eu recebo aqui? Ou quanto eu estou fazendo por isso com as lágrimas da minha renúncia, renunciando às coisas que não me fazem bem? Porque se nós dermos apenas algumas palhas para Jesus, os resultados para a nossa vida serão ínfimos. Então, por isso, a Deus, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É uma via de mão dupla, né? Deus não dá o Espírito por medida. Quem define a medida somos nós. Deus quer dar sempre o máximo para nós. Mas se a gente vai para o rio das bênçãos, aquele rio imenso das bênçãos divinas, só com um copinho desse tamanho, é um copinho desse tamanho que eu vou conseguir encher. Mas se eu for para as bênçãos divinas com balde, para o rio das bênçãos divinas com balde, eu já consigo trazer coisas maiores, mais bênçãos. E embora o rio inteiro esteja lá, o rio está lá abundante de bênçãos. E nós é que decidimos o tamanho e a medida daquilo que nós queremos, através do nosso esforço e do nosso investimento em nos abrirmos ao Evangelho de Jesus. E aí, diz Humberto de Campos, surge o infante celestial dentro da noite. Jesus poderia ter nascido de dia, mas não. Ele nasceu à meia-noite, no período mais escuro da noite, na hora mais escura, para que nós nos lembremos que Jesus é a luz nos nossos momentos de escuridão. Quando a nossa vida for de escuridão, quando no nosso caminho nós acharmos, nós não vemos a luz, quando nós tivermos um problema e pensarmos assim, para que lado eu vou agora, Jesus vem na escuridão da noite para dizer, eu sou a luz. Tanto que ele disse, eu sou a luz do mundo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando nós nos vemos em situações difíceis, em momentos difíceis, nos lembremos que Jesus nasceu na escuridão da noite para nos lembrar que Ele é a luz, que Ele veio trazer a luz, que a partir do momento que Ele nasce, a noite já começa a se dissipar, dando início a um novo dia. E aí então, Humberto de Campos fala ainda, a estrela prodigiosa rompe as trevas do grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Então, em meio à noite da nossa ignorância,
em meio à noite dos nossos defeitos, das nossas más tendências, de tudo aquilo que nós precisamos mudar ainda dentro de nós, né? Os nossos maus sentimentos, muitas vezes. Então, quando nós passamos a conhecer Jesus, essa estrela vai escurecer esse passado que a gente viveu até agora. Porque o passado está lá no passado. Se Paulo tivesse ficado no passado, ele não teria contribuído em nada para o Cristo. Se Maria Madalena ficasse focando no passado dela, ela também não teria construído nada. Então o passado, Jesus é a luz que obscurece o passado. E ele vem ser, ele é a estrela que obscurece o passado. O que ficou, ficou. Não dá mais para voltar atrás. O passado fica como experiência, mas ele é a luz, como é que diz aqui? Obscurecendo o passado, clareando o nosso presente, ou seja, nós estamos aqui hoje recebendo dicas de como seguir os nossos caminhos, né? E indicando o porvir, ou seja, a cada um será dado segundo as suas obras. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. O passado já ficou para trás, o presente nós estamos vivendo com o auxílio de Jesus e o futuro, ele está pronto para nos amparar, para ser a luz do nosso futuro também. Então, segue Humberto de Campos dizendo que a estrela da esperança que desponta na nossa mente a partir do conhecimento do Evangelho escurece o passado, ilumina o presente e aponta o futuro. E aí ele fala: animais em bandos são as primeiras visitas ao enviado celestial. Na solidão de nossa transformação moral em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Então aquela luz nova que nasce em nós atrai primeiramente os nossos defeitos, os animaizinhos que vivem dentro de nós ainda, as nossas paixões a serem transformadas. E nas questões 907 e 908 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que os espíritos vão tratar das paixões, né? E então eles comparam as paixões a um corcel, a um cavalo. E aí então eles dizem que as paixões são a nossa animalidade, o tanto de animalidade que ainda existe em nós. E essas paixões não precisam ser removidas de nós, elas precisam ser disciplinadas. Porque o cavalo, quando nos governa, pode nos levar para o abismo. Porém, quando ele é governado, é o que nos dá força para fazermos o trabalho que necessitamos. Por isso, dirão os espíritos a Kardec, as paixões não são más em si mesmas, são um problema quando passam a governar o homem. Segue Humberto de Campos dizendo: chegam os pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da claridade sublime, oriunda de gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então os pequeninos, os humildes, os simples, são os primeiros que são atraídos ao convívio de Jesus. São os primeiros que recebem a sua mensagem. E assim também é dentro de nós. Jesus reanima ou reaviva em nós a busca pela simplicidade, que é um dos principais caminhos para a felicidade. Nascendo numa manjedoura, escolhendo como primeira lição do Evangelho, nascer numa manjedoura, Jesus nos diz, a base, o ponto de partida da vida cristã é a humildade, é a simplicidade. E sem isso, não há vida de fato com o Cristo. Segue Humberto de Campos. Cantam milícias celestiais. No instante da nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Então, como outrora os anjos comemoraram, quando cada um de nós, de fato, abre espaço para que Jesus nasça, viva e cresça dentro de nós, aqueles espíritos que são os nossos amigos, aqueles que já estão
nas esferas mais altas e que torcem por nós, quando eles veem que isso acontece, que essa renovação acontece em nós, eles cantam por nós, eles vibram por nós, assim como os anjos cantaram lá no dia do nascimento de Jesus. Mais uma vez a gente traz o nascimento de Jesus para a nossa vida, para a nossa realidade. E isso pode acontecer a qualquer dia, não precisa ser na data de Natal. Mas eles vão vibrar por nós, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que estão lá do outro lado. Eles vibram quando a gente desperta para as verdades do Cristo. Quando cada um de nós se abre realmente para essas verdades. Quando a gente abre o coração e a alma. E segue Humberto de Campos dizendo: divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então, nosso mundo interior é contagiado. Um simples investimento no bem é capaz de nos contagiar. Por que às vezes, quando a gente faz uma doação de qualquer coisa, que uma pessoa fica muito feliz com aquilo que a gente doa, a gente fica mais feliz em doar do que a pessoa em receber. E isso é uma motriz que leva a gente adiante, que leva a gente, quando eu faço uma coisinha pequena de bem, que eu me sinto bem, eu vou fazer mais um pouquinho, eu vou estar apto, eu vou estar aberto a querer fazer mais bem ao meu próximo. Porque a sensação que a gente sente, a vibração que a gente sente é muito boa. Quando saboreamos o doce mel de Jesus, tudo mais parece amargo. E nós passamos então a contagiar os outros, os que vivem ao nosso lado. E é o que os pastores fizeram ali, divulgando a mensagem do nascimento de Cristo. Surge, diz Humberto de Campos, surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. O mundo percebe a nossa troca de ideias, a nossa troca de ideais. As pessoas observam, quem vive conosco percebe que nós já não somos mais os mesmos. E nós, os espíritas, nós somos geralmente mais criticados que os outros. Porque quando nós espíritas temos um momento derrubante, um momento de raiva, uma explosão, as pessoas olham para nós e dizem que, ai, mas você não é espírita, não é? Quando acontece isso com uma pessoa de outra religião, ninguém aponta e diz, ai, mas você não é evangélico, ai, mas você não é católico. Então, nós espíritas, nós temos uma responsabilidade maior, vamos dizer assim, porque nós já aceitamos, como diz o Raul Teixeira, o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, nós vamos ser apontados. Nós, espíritas, somos o evangelho vivo que anda aí pela rua. Porque muitas vezes as páginas de evangelho que as pessoas vão ler não são as páginas escritas, são os nossos atos, são o nosso tipo de vivência. Nós somos evangelhos vivos de Jesus, andando pela rua e pregando a palavra de Jesus. Então que nós saibamos carregar esse Jesus que vive já no nosso coração, né? Uma nuvem de testemunha nos observa quando nós mudamos. Seja eles encarnados ou desencarnados, né? E uma nuvem de encarnados observa, fala e aponta o dedo também. Realçando a responsabilidade que temos em dar bons exemplos. Somos agora cristãos, discípulos de Jesus. E segue Humberto de Campos. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa há muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Herodes é o símbolo do orgulho e do egoísmo que ainda vive dentro de nós, que ainda vive no nosso mundo interior. E esse nosso orgulho, nosso egoísmo, muitas vezes ainda mesmo contra a nossa vontade consciente, esse orgulho e esse egoísmo que nós temos dentro de nós ainda vão querer matar a sementinha que está brotando ali dentro de nós. Nós mesmos vamos nos sabotar muitas vezes pelo nosso orgulho, né? Vamos querer matar a sementinha nascente da ideia da boa nova que nasce em nós. Vamos lutar contra a pequenina chama acesa no nosso coração. Porque nós temos milênios de sombras. Nós temos uma luzinha acesa no nosso coração. Mas nós temos lá atrás milênios de sombra que já ficaram para trás. Então vamos viver agora nessa luz,
guiado por Jesus, guiado pelo porvir, pela luz do porvir que Jesus estará presente, né? Fala ainda Humberto de Campos: conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré, nos dando a lição de que nunca poderemos dar testemunho à humanidade antes de fazê-la junto dos nossos. Quer começar a servir Jesus? Começa a servir Jesus dentro da tua casa, dentro da tua família, junto com os teus filhos, com o teu marido, com os teus pais, com aqueles que fazem parte da tua família. Quer seguir Jesus? Começa na tua casa. Começa com os próximos, mais próximos, que são aqueles que vivem junto contigo. Porque não estás junto deles por acaso. Sem construir a paz entre quatro paredes, ninguém conseguirá construir a paz no mundo. Então a paz começa não só dentro de nós, mas dentro do nosso lar. Segue Humberto de Campos dizendo: trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Então imaginem vocês, o governador do orbe, o governador do nosso planeta, vem, nasce pobre, simples, humilde. Ele que poderia ter nascido nos mais grandiosos palácios romanos, ele escolhe nascer numa noite escura, numa manjedoura, no meio do campo, entre os simples, os humildes e entre os animais. E aí então, o que ele nos fala, que mensagem ele vem nos trazer trabalhando em uma carpintaria? Quer dizer que em toda realização superior, nós não podemos desdenhar do nosso próprio esforço. Não é Deus sozinho que faz a obra da nossa salvação. É o nosso esforço, amparado por Deus, que constrói a salvação. É uma parceria entre a criatura e o Criador. Ajuda-te e o céu te ajudará. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza, à pobreza, ao prazer, ao sofrimento, à obediência, à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Ou seja, o Evangelho do Cristo em nós começa a questionar os antigos padrões. O sofrimento que antes a gente queria deixar distante de nós, a gente já começa a ver o sofrimento como um caminho que nos leva mais próximo de Jesus. A gente começa a ver o sofrimento como um caminho de um aprendizado, como um caminho de uma purgação, de uma limpeza. Até na riqueza eu posso enxergar ela por um novo prisma, porque para Jesus o mais rico é aquele que tem menos necessidades. E diz o benfeitor: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida diária. Esse é o sentido que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para que nós passemos o nosso Natal. Meditando um pouco mais além do simples acontecimento exterior, de que Jesus nasceu lá naquela manjedoura. Por que na manjedoura? Por que Jesus nasceu à meia-noite? Por que vieram primeiro os pássaros? Por que depois vieram os pastores? Então é isso que eu gostaria de ter meditado com vocês. E perguntar a cada um de nós, intimamente no coração de vocês: será que já tem espaço para Jesus nascer no coração de vocês nesse Natal? Será que Jesus vai nascer no nosso coração na virada de sábado para domingo? Será que eu já estou com o meu coração aberto, pronto para receber Jesus, para fazer Jesus nascer em mim e depois levar adiante a ideia do nascimento, cuidar dessa criança que vai nascer no meu coração, para essa criança crescer e para essa criança evoluir? Eu estou preparado para isso? Será que já tem espaço dentro de mim para Jesus habitar? Até agora já tivemos milhares de natais que passaram em dor na nossa vida. Então que esse Natal seja realmente
um Natal especial. Que se até agora a gente não conseguiu fazer Jesus realmente nascer no nosso coração, que nesse Natal, nesse próximo sábado, nesse próximo domingo, nós possamos abrir o nosso coração e dizer: Jesus nasce e cresce dentro de mim, porque é isso que eu quero. Eu não quero mais ser aquela ovelha perdida. Eu quero caminhar junto contigo. Eu quero que tu caminhe comigo. E nós estamos preparados para isso? Vamos agora então fechar os nossos olhos. Vamos botar uma musiquinha, vamos fazer uma meditação. Vamos nesse momento então, quem quer cerrar os olhos, cerra. Vamos só nos entregar a esse momento. Imaginem que nesse momento nós estamos no meio de uma noite muito escura, muito escura. Olhe para o céu, você não vê uma luz. A noite é densa. Mas de repente você olha lá longe, no horizonte, e você vê um pequeno ponto de luz, muito pequenininho. E esse ponto de luz vai crescendo, vai crescendo. E você já começa a perceber que esse ponto de luz é uma estrela. Esse ponto de luz segue crescendo. É uma estrela que cresce, que ilumina o céu. A noite já não é mais escura. Você já consegue ver um céu azulado, ainda à noite, mas já é um céu azulado, aquele céu de quando começa a amanhecer. E aquela estrela continua brilhando. Naquela noite escura há agora um clarão. Um clarão como se fosse o dia amanhecendo. E quando você olha para o lado, você vê uma mulher. Essa mulher veste um vestido azul, um manto branco e segura um bebê no colo. Esse bebê é Jesus, que está bem próximo de ti. Maria, com Jesus recém-nascido nos braços, ela te oferece o menino para que você segure ele nos teus braços. Pega esse bebê no teu colo. Aperta esse bebê contra o teu coração. Acaricie Jesus, que nesse momento é esse bebê que está no teu colo. Contemple a beleza desse bebê. Agradeça por você estar aqui hoje com esse bebê no teu colo, conhecendo Jesus. Nesse momento, peça para essa criança que está no teu colo tudo aquilo que você mais precisa. Peça. A espiritualidade nos ouve nesse momento. Jesus nos ouve, porque Jesus está aqui, no teu pensamento, no teu sentimento, junto do teu coração, ouvindo as batidas do teu coração, na forma de um bebezinho, daquele bebezinho que vai nascer no nosso coração, na noite de Natal, se nós assim permitirmos. E sim, Jesus, nós queremos que do lado de fora do nosso coração você passe para dentro do nosso coração e que lá você nasça também, que você cresça, que você viva, porque eu quero sim, Jesus, ser a tua presença no mundo. Eu quero levar a tua presença a todos aqueles que eu encontrar, que eu possa ser a tua luz viva.
Me ampara, Jesus, me auxilia. Faz com que eu caminhe na terra, sempre amparado pelos teus braços, pela tua luz. Por essa luz imensa que guia o meu presente e o meu futuro. Porque o meu passado já ficou para trás.